Não é difícil notar elementos culturais da China em diversos aspectos da cultura e na vida dos brasileiros. Nas artes, na arquitetura, na gastronomia, essa influência aparece às vezes de forma tão natural que a gente nem percebe. Então, no programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre este país com forte presença mundial. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Nossa convidada hoje é a professora Marina Otti, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale. Já agradecemos a presença, professora. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Professora, bom, com o crescimento econômico da China, o país tem invadido todas as partes do mundo, né? Recebido atenção, especialmente na relação com a sua cultura e com a história mesmo da China, né? Na sua opinião, o mundo está mais chinês hoje? Está, e a gente nem percebe. Para vocês terem uma ideia, todo ano existe, pelo calendário chinês, existe um animal que rege o ano. No ano de 2012, o animal que foi o que regeu, né, naquela época, foi o coelho. No ano seguinte, então, eles fazem tudo em relação àquele animal que é o animal do ano. Então, vai ter decoração, vai ter bichinhos para vender. E tinha as capinhas, os cases de celular de coelho. No ano seguinte, invadiu o Brasil. Toda minhas alunas tinham o case de coelho e nem sabiam por quê. Olha era lá o só. pomponzinho do coelho, a orelha do coelho, e era por causa da cultura chinesa, que era o ano do coelho, e a gente usava e nem sabia. Olha que loucura, é um exemplo bem No prático. detalhe, né, só. Professora, os chineses, eles se destacam pelas suas invenções, né? Acho que até tem se resgatado muito de coisas da antiguidade que eles inventaram e tudo mais. Você pode falar um pouquinho mais da influência dessas invenções hoje em dia? Um pouquinho das mais influentes, alguma coisa assim? Eles têm, se eu não me engano, são os 4 grandes inventos, que é a pólvora, o papel, a bússola e o último eu esqueci. Mas, enfim, os fogos de artifício, né? Em função da pólvora, a gente, na verdade, é um grande show. Todo ano acontece aqui em Balneário, né? Uhum. E também a cultura, de forma geral, principalmente na minha área, arquitetura, a gente tem o Feng Shui, que no Brasil a tradução fica Feng Shui, né? Mas o certo é Feng Shui. E esses conhecimentos, eles vão muito além de muitas vezes as pessoas acham que é algo místico, é muito além disso. Tem a ver com os polos magnéticos da Terra, tem a ver com o direcionamento solar, com os ventos. E cada vez mais essa cultura é trazida para os países ocidentais, e a gente percebe, inclusive, na minha área de atuação em arquitetura, como tem mais e mais profissionais buscando esses conhecimentos que são milenares. Interessante. Agora, Marina, na sua visão, o brasileiro adotou alguma tradição da cultura chinesa? O que a gente já faz que é tradicionalmente da cultura chinesa? Acho que comida. Claro que o sushi é mais japonês, mas ele é também característico da China. E mais do dia a dia, são muito a questão da tecnologia, porque além de ter uma cultura milenar, é uma tecnologia de ponta. Uhum. Então, a tecnologia a gente usa, muitas das fábricas, por exemplo, da Apple, estão na China, e a gente nem percebe. Se olhar nosso celular, número de série, talvez venha, né, da China. Acho que não só do celular, né? Não só do celular, um exemplo. Professora, já que você mencionou a arquitetura, quais são as principais características dessa arquitetura chinesa? A arquitetura chinesa, quando você vai para uma cidade chinesa, é muito engraçado, porque você tem o tempo todo a dualidade do tradicional, do antigo e dos novos. Eles respeitam muito esses conhecimentos que eu falei antes do Feng Shui, e muito a cultura. Tanto que em 2012, o vencedor do prêmio Pritzker foi o Wang Shu, que é um arquiteto chinês, e ele tem como mote do seu trabalho utilizar tradições chinesas adaptadas ao mundo contemporâneo.
Então, ele resgata técnicas de uso de tijolos ou de acabamentos do telhado. Mas, ao mesmo tempo, hoje, se você quer ver arquitetura de ponta, os chineses contratam os arquitetos mais loucos do mundo, mais contemporâneos. A Hara Hadid, que é uma arquiteta que faz obras bem diferenciadas, tem vários projetos na China, assim como outros tantos arquitetos que têm essa arquitetura tecnológica. Agora, Marina, você é arquiteta, né? Professora no curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu queria que você explicasse melhor qual é a sua relação com a China, né? O que você descobriu de interessante nessa cultura? Eu morei 2 anos na China, inclusive né, quando eu estava lá, eu tentei buscar conhecimento realmente, porque assim como a gente odeia o estereótipo do Brasil, caipirinha, samba e futebol, a gente faz o mesmo da China. Lá você come cachorro? Não, eu não comi cachorro e nem vi para vender. Então, a gente faz muito estereótipo da cultura chinesa. Mas, ao mesmo tempo, é uma cultura milenar. Poxa vida, eles devem conhecer alguma coisa. Então, eu busquei realmente conhecer a cultura. Eu fiz, inclusive, aula de cultura chinesa. Fiz aula de Feng Shui. Não aplico, porque é uma técnica muito complexa. Mas eu busquei realmente entender todos esses princípios e por que eles são assim e como eles vivem hoje, né? Então, realmente agregou muito para o meu dia a dia e para o meu trabalho também. Mas foi em busca de especialização na tua área de arquitetura que você foi para lá? Sim. Interessante. Na verdade, surgiu por oportunidade de trabalho, e aí, uma vez que eu estava lá, eu falei assim, não, vamos agora absorver. Com certeza. Professora, nas Olimpíadas que tiveram na China, a gente percebeu como eles são eficientes na hora de construir. Qual o segredo dessa velocidade de construção dos chineses? A China não para. Se você andar à noite, de madrugada, a China não para. Eles são extremamente eficientes em construções. Tem uma empresa que é especializada em fazer prédios em 30 dias. Então, eles também trabalham muito com a construção rápida, que a gente chama de construção a seco, que não é uma técnica muito utilizada no Brasil. E também porque eles têm características únicas de clima e é possível também fazer essas técnicas. Além do que, é muita gente. Então, é possível a gente escolher a mão de obra especializada, né? Como é muita gente, as pessoas querem se destacar. Então, são vários fatores. A questão do tempo não para. Geralmente, as reformas são feitas madrugada dentro, não para nem um minuto. E também muitas pessoas especializadas naquela profissão, naquilo que elas vão atuar. Você pode falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da arquitetura chinesa? Como é que aconteceu esse desenvolvimento ao longo da história? Assim como os países europeus que tinham os seus reis, e esses promoviam o crescimento da arquitetura através dos seus palácios, castelos, da mesma forma aconteceu na China com as dinastias. Então, cada nova dinastia, né, o novo rei lá, o novo imperador, né, chamado de imperador, constrói os seus templos, constrói a sua marca registrada. Então, a essência da arquitetura não muda. Principalmente os telhados, não sei se vocês já observaram que terminam em voltinha para cima, isso tem a ver com prosperidade. Inclusive, na assinatura, a assinatura tem que terminar para cima, para indicar a prosperidade. Então, esses princípios básicos, eles não mudaram. Mas é nítido também, em função dos imperadores, que cada um, né, em cada dinastia, acabava criando novas edificações, e isso marca muito a evolução da arquitetura chinesa. Professora, a arquitetura chinesa, essas formas de construção, tudo mais, elas têm influenciado ao redor do mundo, assim? Elas têm se espalhado? A tecnologia, com certeza, mas agora a gente está tendo também um movimento inverso. Os chineses querem muito ser ocidentais. Então, é possível perceber, principalmente nas novas construções, muito de influência ocidental. Por isso que eu acho que até o Anshu ganhou o prêmio Pritzker, que é o prêmio de arquitetura, porque ele continua valorizando a cultura local. Tá certo. Agora, você mesma disse agora há pouco que muita gente confunde, né, a cultura chinesa com a cultura japonesa. Oriental, daí mistura tudo e tal, aquela visão bem ocidental, né? Você pode diferenciar o que você que esteve lá, né? O que são as principais diferenças? Não, isso não é chinês, isso é japonês, enfim. Uma das minhas primeiras grandes conquistas na China foi quando eu consegui diferenciar o som.
né? É completamente diferente a língua de um e a língua de outro, né? Um som, por exemplo, o japonês, vamos fazer uma brincadeirinha, é mais tacaracataca. E o chinês é mais um on, um on. Então, isso já é uma primeira diferença. A fisionomia também é completamente diferente, né? Os traços, a cor da pele. E aí tem também o modo de viver. O chinês é barulhento como o brasileiro, é expansivo, e o japonês é extremamente quieto, recatado. Você vai para o Japão, você sente como se tivesse uma aura te protegendo, ninguém encosta em ti, telefone, dificilmente eles atendem em público, falam baixinho. Então, essa é a diferença básica entre o chinês e o japonês. Então, a diferença é maior do que a gente pensa, né? Sim. Professora, a gente pode puxar um pouquinho para gastronomia de novo. Você que morou lá, até que ponto os pratos dos restaurantes chineses que a gente consome aqui no Brasil são de fato chineses? Perfeito. Olha, eles adaptam com certeza ao paladar brasileiro. O que eu mais senti proximidade é o nosso macarrão frito, né? O yakisoba, o conhecido yakisoba, é o que é mais parecido. Mas a gente não encontra os temperos de lá aqui. E principalmente na região que eu morei, que é Shanghai, eles utilizam muito verduras para temperar a carne, temperar o porco, temperar. Então, é uma verdura com gosto muito forte e ela não tem por aqui. Então, dificilmente esse paladar vai ficar tão próximo como é quando a gente experimenta uma comida na China. Eu acho que a gente tem que aproveitar a sua presença para que você conte um pouquinho para a gente sobre o modo de vida mesmo lá, né? Você, imagina, ainda mais loira, alta, deve ter se destacado ali no mínimo, né? No meio da população. Sim, eu era uma atração turística, né? Teve, inclusive, um dia que eu fui com uma outra amiga também loira e alta. A gente foi a 45 minutos de Shanghai, pegamos um trem para visitar uma cidade. De repente, a gente estava andando na rua, eu parei e ela tinha 6 fotógrafos profissionais que estavam fazendo uma reportagem, tirando foto da gente, né? Ficamos, assim, realmente em destaque. Volta e meia tinha que parar para tirar foto com criança, né? Sério? Nossa, era realmente um destaque. E aí, dentro disso, né, a gente acaba chamando a atenção. E os costumes, tem várias coisas diferentes. Por exemplo, se você for brindar e falar ganbei, você tem que beber tudo. Se você falar campei, você pode beber um pouquinho. Meu Deus. Também a entrega do cartão de visita. O cartão de visita que a gente entrega com uma mão. Isso é uma ofensa. Lá você tem que entregar com as 2 mãos e olhar no olho e a pessoa vai receber com as 2 mãos também. Isso é um ato educado. Ok. São alguns detalhes, né, que são bem importantes. E, assim, o que te deixou um pouco apreensiva? O que você não se acostumou muito fácil? Algum costume que tenha sido mais difícil para você? Olha, eu sou uma mente aberta. Eu fui para lá sabendo que eu não ia viver a vida que eu tenho no Brasil. Então, assim, eu não me assustei com muito, não. Mas me chamou muita atenção, as crianças, elas não usam fraldas, elas usam uma espécie de roupa que é abertinha atrás. E as mães, né, e os pais, eles já vão cuidando para desde neném a criança conseguir controlar as suas necessidades. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Então, mesmo no inverno, tá lá o neném de bundinha de fora. Olha só. Professora, já que a gente está falando aqui, quais são os principais mitos a respeito dos chineses que a gente tem aqui e que você foi lá e viu que não é nada disso? Que chinês é inocente. Chinês não é nada inocente, ele é muito esperto, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele pode até ser inocente numa piada, porque a gente tem um jeito meio sarcástico, mas ele é muito esperto, sim. Legal. Outro aspecto bacana que eu acho que se popularizou bastante pelo mundo afora é a medicina chinesa, Sim. né? Então, eu não sei se você teve contato com a medicina chinesa lá e se pôde perceber, avaliar se o que chega para nós aqui realmente mantém os princípios da medicina chinesa. É bem interessante isso. Também é um conhecimento milenar, alguma coisa de bom deve ter. Então, quando eu precisava ir para o hospital, eu ia no hospital que ele tinha o atendimento duplo. Você passava por uma triagem e poderia ter o atendimento ocidental ou oriental. Então, já existia uma médica que conhecia os dois e te encaminhava. Então, uma vez eu tive um problema na coluna, nada mais óbvio do que eu ir para a medicina tradicional chinesa e ser atendida por um especialista, né, em acupuntura. E realmente eu posso comprovar que eu saí de lá andando. Eu cheguei lá quase, né, não conseguindo andar e realmente foi uma experiência única. E eu nunca tive um atendimento de acupuntura no Brasil como lá. E você não tinha já essa
cabeça formada, não, eu prefiro a medicina chinesa. Eu fui lá e vamos ser atendidas, né? Se me indicar para o ocidental, oriental, eu tô cabeça aberta. Vamos testar. E deu resultado realmente. Sim. Em geral, a população utiliza a medicina chinesa? Sim, você vai andar num táxi, o taxista vai ter sua garrafinha de chá com algum, se ele tá com gripe, ele vai tomar um chá que é para gripe. Então, é muito baseado em ervas. Inclusive, as farmácias, elas são encontradas em todos os lugares, você pode ser atendido na hora, e a erva, né, é programada, é feita lá o chazinho, e você vê sempre eles com sua garrafinha de chá estacionada em algum lugar. Muito interessante. Vamos para o intervalo? Já voltamos a conversar com a professora Marina Ott, professora de Arquitetura e Urbanismo aqui da Univale, que tem experiências muito interessantes e está contribuindo com a nossa pauta sobre cultura chinesa. O Viva Voz está de volta e o tema hoje é cultura chinesa. A gente está aqui com a professora Marina Ott, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Professora, eu ia te perguntar a respeito do trânsito chinês. A gente vê muitos vídeos os carros andando, bicicleta, é aquela, como posso dizer, uma bagunça mesmo? Dá uma sensação que não tem uma ordem. Não tem uma ordem, né? É uma bagunça organizada e funciona, eles se entendem. E é interessante que não existe, como aqui no Brasil, um código de trânsito. Se acontece algum acidente, eles chamam o policial e ele resolve na hora. Né? Como aconteceu, pergunta para as testemunhas, é tudo resolvido na hora. E aquela bagunça que a gente vê na TV funciona. Eu andava de bike lá, era o meu meio de transporte mais usual, e funcionava. Nunca fui atropelada, nunca tive problema nenhum. E presenciei muitos acidentes, mas o chinês leva isso muito numa boa. Uma vez eu vi um acidente entre duas motos, os dois se olharam, machucou um pouco a moto, um fez assim, outra se deram as mãos, tá tudo bem, e seguiram em frente, né? Então, é uma maneira diferente de lidar. A gente é muito mais estressado do que o chinês. Apesar da nossa organização, a gente é estressado e eles com aquela aparente desorganização, tá tudo certo. É importante falar desses temas, porque sim. A gente tem alguma falsa imagem, né? Para nós é completamente caótico. Então, Marina, fala um pouquinho melhor pra gente como é que funcionam as coisas na cidade. Você falou do trânsito, disse que eles são menos estressados do que nós, mas como é que você vê o perfil, o comportamento do cidadão chinês? Você está falando de uma grande cidade, né? Que você viveu lá. Pois é, né? em Shanghai, né? Aliás, você fala muito bonito, né? Shanghai. Shanghai. Eu falo com a pronúncia chinesa, Perfeito. né? Por exemplo, quando você vai andar de metrô, é o maior deslocamento de pessoas do mundo, né? Você está num país de milhões. E uma cidade de milhões. E em alguns pontos de metrô, o entroncamento, você se perde naquele mar de gente. Quando abre a porta do metrô, não tem muito a ordem aqui no Brasil, que a gente espera quem está dentro para sair, aí a gente vai entrar. Lá é um caos, você tem que meio que se esquivar das pessoas e entrar enquanto o outro está saindo, mas isso é cultural. Até quando eu fiz a aula de cultura chinesa lá, a professora frisava bastante nesse ponto, porque é um país que morreram 50 milhões de pessoas de fome. Então, se eles respeitassem fila, eles iam morrer de fome. Então, eles não têm a cultura da fila. É muito complicado para eles imaginar a fila. Então, é muito fácil também para a gente de fora dizer, nossa, é um povo mal educado. Não, é um povo muito bem educado. Só que é dentro de um aspecto cultural que ou você respeitava a fila e morria de fome, ou você dava de comer para você e para sua família, né? Então, às vezes a gente julga de fora sem conhecer o real motivo. Por outro lado, agora também lembrei, a gente fala que o chinês é, né, ele tem alguns problemas com saúde, enfim, tal e tal. O povo chinês nunca entra em casa com sapato, né? Que coisa mais limpa do que isso, né? Nosso sapato que a gente anda na rua, sabe-se lá em tudo que a gente pisou. Então, por outro lado também, né? Não respeita a fila, mas você não entra na casa de um chinês sem retirar o seu sapato. E vai ter a sua pantufinha para entrar e conviver naquele ambiente. Eu queria aproveitar o gancho das casas e que você comentasse um pouco sobre as casas, as moradias, né? Aquela que seria a típica moradia, porque a gente sempre imagina coisas menores. Tudo bem, o Japão acho que é o que tem mais aquela imagem icônica, né, de pequenos espaços. A China é grande, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as casas isso lá. também é outro paradigma, né? Um preconceito aqui. China, tu morasse mal na China? Não morei nada mal. É um país muito grande,
com pessoas de vários níveis de poder aquisitivo. Então, você tem, sim, as moradias pequenas, principalmente em Hong Kong, que é uma cidade que não tem mais espaço para nada, é o metro quadrado mais caro do mundo. E já Shanghai não tem tanto esse problema. Mas também você encontra as moradias muito pequenas. O Japão, não. O Japão, culturalmente, já é minimalista. A moradia do chinês não é nada minimalista. Ela é recheada de adornos que vão trazer paz, adorno que representa felicidade, adorno que representa poder. Então, existem muitos elementos, objetos de decoração que vão ornamentar as casas. As casas são muito ornamentadas, os móveis são muito ornamentados, tem muitos detalhes. Então, a China é o país do detalhe, o Japão é o país do minimalismo. Professora, já que a gente está falando um pouco de tradição, uma festa que é popular, não uma festa, uma cerimônia que é popular é a cerimônia do Ano Novo Chinês. É comemorada até em alguns lugares aqui do Brasil onde tem colônia chinesa. Mas você pode explicar pra gente um pouquinho de como é lá? Nós seguimos o calendário solar. A China segue o calendário lunar. Por isso que todo ano muda a data do Ano Novo. O nosso é 31 de dezembro, vai ser sempre 31 de dezembro. Todo ano vai ser uma data diferente na China. E sabe, assim, eu nunca vi um show de fogos de artifício tão maravilhoso como lá, obviamente, né? Os criadores dos fogos de artifício. Só que chega uma hora, você não aguenta mais, porque são fogos, 2 dias antes já começa. E o foguete lá, ele é muito utilizado para espantar os maus espíritos. Então, essa é a função deles no Ano Novo, né? O barulho, espantar os maus espíritos. Então, tem muito foguete só de barulho. Tem aquele show lindo, maravilhoso das cores, mas é muito o barulho que tradicionalmente é para espantar os maus espíritos. Bomba mesmo, Isso, né? Isso. E na rua, né? Essa festa acontece nas ruas, sim, né? Sim. Bacana. Agora, na sua visão, a comunidade chinesa aqui no Brasil consegue preservar as tradições da China como são? Eu tenho alguns amigos, né, que vieram de lá, mas a gente está numa região que não tem uma colônia muito forte. Eu sei que eles fazem vários rituais, inclusive comemoram, mas é um pouco mais difícil, né, principalmente aqui no sul. Eu talvez teria que conhecer uma comunidade maior para saber se realmente é possível fazer todas essas tradições aqui no Brasil também. Professora, já que a gente falou de cerimônia, outra cerimônia famosa é a cerimônia do chá. Você chegou a participar de alguma cerimônia do chá chinês, aquele ritual todo? Participei, não da completa, mas participei sim. Inclusive, você muda os seus hábitos quando você está lá. Eu tomava chá, mas no inverno. Realmente, depois de morar lá, passei a tomar chá diariamente. Né? Continua? Continuo tomando chá. Não tanto, né? Tá. Mas tomo. Até quando eu ia almoçar, por exemplo, virou um hábito não tomar suco nem nada, ou água, tomar chá. Né? Então, realmente foi uma coisa que incorporou na minha vida. Inclusive, na academia, que eu ia lá, a bombona de água tinha água a temperatura ambiente ou quente. Nossa. Não tinha água gelada. Nem pensar. Interessante. Marina, bom, a China, a gente já comentou um pouquinho, né? É esse país moderno, muito moderno, com vontade de ser realmente trabalhar nessa linha, das linhas contemporâneas e tudo mais, mas tem essa tradição milenar, né? Onde você percebeu esse contraste lá na sua presença lá no país? Dava para ver isso, sentir essa contradição, vamos dizer assim? A gente sente em todos os lugares, né? Todas as grandes cidades, e inclusive já nas cidades menores, a gente consegue ver essa inserção. O que é interessante é que eles já perceberam que também a arquitetura tradicional é um atrativo. Turístico. Então, eles procuram preservar. Mas também, se está no plano do governo que aquela área vai ser uma área modernizada, vai tudo abaixo. De um dia para o outro, uma comunidade chega a desaparecer e 1 mês depois já tem uma nova construção em cima. Então, isso também, às vezes, choca. Né? Eu costumava frequentar uma área de Shanghai que era bem tradicional e eu sabia que ela estava condenada, que ela iria sumir em breve. Nossa. E como é a relação do chinês, a pessoa chinesa, em relação a essa invasão da modernidade, entre aspas? Tem tantas tradições assim, no dia a dia, que você comentou da simbologia e tudo mais. Como ela lida com essa tecnologia toda?
Até, assim, quando eu cheguei lá, praticamente não se comemorava o Natal. Eu saí de lá com o Natal bombando, né? Então, é engraçado que eles não estão abandonando a tradição deles, mas eles estão incorporando muito a tradição ocidental. Então, vai até muito mais, o que eu mais senti não é tanto na tecnologia, porque eles são muito tecnológicos. É mais nessa invasão da cultura ocidental, e que eu acho uma pena, porque eles têm uma cultura maravilhosa. Claro. E os jovens buscam muito agora, por exemplo, Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados, né, dos Estados Unidos, da Europa. Então, eles comemoram já agora o Dia dos Namorados ocidental, mas eles têm um Dia dos Namorados, que é agora em agosto, não me recordo o dia, que é uma história linda, maravilhosa, de 2 pássaros que foram separados e depois eles se juntam, tem uma ponte. Então, eles têm a história deles, não precisam copiar. Nossa, porque a deles é muito mais rica. Mas eles estão se mundializando, Isso, né? Principalmente os jovens, né? Com acesso à internet e tal. Principalmente os jovens. Os pessoas mais antigas são mais tradicionais. Agora, Marina, né, voltando para a sua área, que é a arquitetura, né? O que você trouxe de lá que te inspira hoje no seu trabalho na área de arquitetura? Principalmente essa integração com o meio ambiente, né? Eu já fui para lá com minha especialização em sustentabilidade, mas isso reforçou ainda mais você olhar para o seu entorno e realmente fazer uma construção, uma edificação que vincule com o meio ambiente que ela está inserida, né? Isso acho que é essencial. Então, isso ficou reforçado. E também valorizar a cultura, né? A gente, no Brasil, também tem cultura, a gente não precisa copiar de fora, a gente pode valorizar o que a gente tem. Professora, para encerrar, que o tempo está acabando, eu gostaria de que você falasse um pouquinho do horóscopo chinês também. Você mencionou a cultura do coelho no começo, eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona. Então, as datas, né, do horóscopo chinês, elas são dadas também pelo calendário lunar. Então, não significa nasci em 1980, eu sou daquele bicho. Eu tenho que olhar no calendário porque muda durante o ano. E, gente, é incrível. Deem uma olhada no horóscopo de vocês, porque é sempre vinculado a animais e também essa vinculação com os animais acontece como vai ser o ano, né? O ano, então, tem tanto o horóscopo como tem o horóscopo do ano para todo mundo. É muito interessante. Dá para você, então, se despedir com alguma expressão em chinês? Então, eu vou falar para vocês uma expressão que tem a ver com sorte, porque o símbolo da sorte é o 8. O 8 em chinês é bai. Então, bye bye. Muita sorte para vocês. Tchau, tchau. Bacana. Obrigada. A gente agradece a participação da professora Marina Ott, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Univale, né, Daniel? O Véu vai ficar por aqui até a semana que vem.